Agora, muito tem se falado sobre as idades, né, Pedro? Porque o general Heleno, por exemplo, está com 77 anos, o Bolsonaro, 69 anos, o Braga Neto, 67 anos. Eles sendo julgados e condenados a dosimetria, daí 30 anos de prisão, né, para se contar de todos os crimes. Tem algum... Como que funciona essa questão? Eles podem chegar a ficar até os fins dos dias na cadeia, se eles forem condenados, ou por eles já terem... O jeito é condenado velho, né? Você tem que ver que ele ficou livre antes, né? Como funciona? Porque... Vale a troca, né? Não, tem um lado humanitário, quer dizer, eu acho que se o sujeito, em geral, quem envelhece, adoece, né? Senão, eu estou vendo agora, que eu estou com 61, a gente adoece, vai adoecendo, né? Então, é evidente que ele sendo velho, tendo as doenças próprias, eu vou acabar botando ele para... Vai pegar um tempinho de regime fechado, depois eu acho que tem que liberar ele para uma prisão domiciliar, qualquer pessoa de idade. Isso é outra coisa. É o regime com que você vai cumprir sua pena. Mas tem um passo anterior, tem que ver se ele é culpado. Ser culpado é juridicamente culpado, ou seja, a gente sabe que ele participou, mas isso pode não estar provado no processo. Ele é inocentado, né? Essa é uma coisa. Agora, o que tem se comentado muito, que chegou a ser matéria da Folha aí, é que o fato de ter mais de 70 anos poderia levar à prescrição dos crimes. Isso é bobagem. Os crimes são organização criminosa, acho que é... Abolição violenta do Estado Democrático. E tentativa de golpe. Tentativa de golpe, eu acho que é 12 anos, né? Abolição é 8 e organização criminosa é 10 ou 12, eu não lembro agora. Mas entre 8 e 12, cada uma dessas penas, né, você prescreve com 16 anos. Então, como são 3 penas que todas estão entre 8 e 12, elas vão prescrever com 16 anos. Demora, né? Porque o ato foi em 2022, né? Até 2022, né? Então, você teria que ter em 2038, né? Isso aí não vai ser assim, né? Não vai prescrever isso aí, não. Tem tempo para prescrever, né? Então, eu acho que... E essa coisa de 70 anos, 75, diminui pela metade, a pena por 75, não é isso? Não, diminui pela metade o prazo da prescrição. O prazo é 16, aí cai para 8, é isso mesmo que eu estava pensando. Aí 22 é 2030, até lá está julgado isso aí, é instância única, Supremo. Não tem... É a prescrição que diminui, não a pena. A pena não, diminui a prescrição pela metade, né? Agora, o outro benefício que ele pode ter, a pena não diminui, mas ele pode ter, e deve ter, na minha opinião, isso qualquer velho, né? Tem que ter algum benefício na execução da pena, né? Porque o cara começa a ter problema, você sabe como é que é envelhecer, Renato? O cara começa a ter problema de tudo. Não sei não, sabe, não vem com essa, não. O cara começa a ter problema de tudo. Estou aprendendo. Aí problema no rim, problema na prova, no coração, problema não sei onde, é um monte de problema. Então, aí o cara chega uma hora que ele não dá para ficar preso mesmo, no sentido humanitário. Então, o que acontece é você botar uma tornozeleira dele e botar uma prisão domiciliar, que é o que tem que fazer nesses casos, na minha opinião, né? Mas eu acho isso, acho que esse é um benefício humanitário que qualquer preso tem que ter, inclusive ele. E por que o Lula não teve? Porque o Lula foram maldosos mesmo. Você vê que teve jurista, velho, que defendeu, jurista importante, aí posto como progressista, ou como democrata, sei lá, né, do PSDB e tal. Teve jurista que defendeu, não é porque ele fosse preso em cela comum. Eu gritava nessas lives nossas aqui contra isso aí, falava, vamos matar o cara. Se põe em cela comum é matar o sujeito, né? Porque é um ex-presidente da República famoso. Imagina as organizações criminosas tendo um cara desse na mão, quer dizer, é uma tragédia, né? Então, o Lula quiseram desumanizar ele mesmo, né? Quiseram desumanizar ele mesmo. Mas, no fim, a execução da pena do Lula, como ele era um preso, vamos dizer, não era propriamente preventivo, mas um preso que não estava preso por decisão definitiva, né? Puseram ele num lugar assim adequado, tudo, né? Não houve um tratamento desumano ali. Mas eles queriam que fosse, queria botar ele numa cela comum, bicho. Jurista, todo metido a defensor dos direitos e tal, e mimimi, mas o Lula queriam pôr numa cela comum. De certa forma, abriu um precedente para a prisão do Bolsonaro, né? Porque certamente ele vai ter
o mesmo tipo de prisão, né? Mas precisa ter. Nós precisamos parar com essa história de achar que um ex-presidente da República é igual nós. Ele tem alguns direitos que a lei dá para ele que não tem para nós. Eu não tenho segurança paga pelo Estado, nem vocês. Né? Eu não tenho automóvel, eu não tenho assessor pago pelo Estado. E a lei dá esse tipo de direito e tem que dar. Né? Então, quando um ex-presidente da República é preso, não dá para ele ser preso em cela comum, não dá, porque ele é um cara famoso, político, podem matar o cara, então não dá, ele tem que ser preso num lugar apartado mesmo, por causa dessa situação muito atípica de ser um ex-presidente da República. Né? Então, uma coisa é a gente condenar o pessoal da tentativa de golpe pelo crime que cometeram, aí perder a liberdade, outra coisa é ser desumano, né? Não, são coisas diferentes. E mesmo a condenação tem que ir com calma. A turma comemorando a prisão do Braga Neto. A prisão do Braga Neto não foi nada por justiça. Não foi uma prisão por ele foi considerado culpado. Foi uma prisão para proteger o processo. Isso não é fazer justiça. Justiça é feita se houver provas da autoria dele, que ele foi autor do que ele participou do cometimento do crime, e aí ele ser condenado. Aí é o justo. Né? Por culpa, no caso, né? Então, por enquanto, não dá para comemorar nada, porque não foi feito justiça. Não tem ninguém preso por ter sido autor do crime de tentativa. Perdão, só os executores lá que foram condenados já pelo Supremo. Mas, assim, desses comandantes aí do golpe, não teve nenhum preso ainda por culpabilidade. É só no dia que houver prisão por culpabilidade que a gente vai poder falar que foi feita justiça. Ou no dia que tiver inocência também. Porque você não condenar alguém que não teve prova da sua autoria é algo civilizado, correto, democrático. Se amanhã não conseguir demonstrar a participação do Bolsonaro, mesmo que a gente, para efeito de papo de bar aqui, a gente saiba que ele participou, a gente tem que defender que ele seja solto, porque não houve prova no processo que ele seja inocentado da sua participação. Então, se vai haver ou não condenação, não é agora a discussão, tem que passar pela defesa. Esse relatório excepcional e essas provas excepcionais que a Polícia Federal adquiriu tem que passar pelo crivo da defesa, pelas teses da defesa, ver se elas se sustentam mesmo depois da defesa. Né? É muito cedo para a gente ficar estourando champanhe aí, tem que esperar um pouco. Mas já é um grande avanço você ter 20 militares, todos oficiais superiores. Eu não sei se você notou, Renato, não tem tenente, não tem capitão nessa história. É só coronel, tenente-coronel, general, cara. 20 oficiais superiores indiciados. Isso já é um baita avanço, na minha opinião. Esse processo não resolve até setembro do ano que vem, não, Pedro? Impossível. Tem gente falando isso. Não, não dá. Não vejo como. Se você tiver um processo só, em especial. Que são 37, né, indiciado, vai. Que você... Agora são 40. Mas vai ser em blocos, né? 40, mas que 10 desses caras, você precise complementar melhor, esclarecer melhor, você denuncie 30. Pô. Cara, cada um tem direito a cada fato imputado, pelo menos 8 testemunhas de defesa, sem contar as de acusação. Aí tudo bem, são ouvidos por juízes auxiliares, mas mesmo assim, cara, você vai falar em 300 testemunhas para ser ouvida. Né? Sem contar o resto da instrução, você tem prova técnica ali, a defesa tem direito a contestar, apresentar laudos próprios, etc. Isso aí eu não vejo como terminar. Vai ser mal feito se terminar em setembro do ano que vem. Eu prefiro um processo bem feito, uma condenação consistente de quem tiver que condenar, inocentar quem precisa inocentar, fazer o troço dentro da civilização. Se a gente partir para uma parada autoritária por causa desse jeito afetivo que a gente tem lidado com as coisas, eu falo nós, a humanidade, né? Não vai dar certo isso aí, vai ser ruim. Não vai ser bom, vai ter reação. O problema não é ter reação da extrema-direita à prisão dos caras. Isso vai ter de qualquer jeito. O problema é ter uma reação fundada, uma reação justa, uma reação correta. Aí nós estamos liquidados. Então é melhor. Ô Pedro, eu sei que a Adri tem uma pergunta, só queria aproveitar esse gancho, Adri. Tá. Porque quando o Pedro falou uma reação, eu tinha uma tese em 2016 que era um golpe não é, um golpe vai sendo. Eu falava isso o tempo todo para o impeachment da Dilma. Que eles não chegou ao colo a belo dia, eles vai sendo construído aos poucos. Você vê ainda a chance de, com a assunção do Trump ao governo americano, das Forças Armadas reagirem
de forma, digamos, mais categórica, irem para a rua com tanques e canhões mesmo, em defesa de uma legalidade, e aí contar com o apoio do governo americano? Olha, não é um método contemporâneo, mas num país como o Brasil pode ocorrer, sim. Aconteceu agora na Coreia do Sul, né? Não deu certo. Teve um ato marciano, não deu certo. A tendência é quando você tem a tentativa de estabelecer estados duais, que são as ditaduras, vamos dizer, do século XX, que se dão por declaração, né? Era todo o perfil que estava se adotando nessa tentativa de golpe, uma declaração jurídica, né? Você vê que Hitler instala sua ditadura por um decreto de Hindenburg, um decreto de emergência, 3 meses depois do fogo no Reichstag, né? Um decreto de exceção. Aqui no Brasil, um ato de exceção, o ato institucional número 1 é quem instaura a ditadura. Então, as ditaduras elas foram instauradas no século XX sempre por atos jurídicos, vamos dizer, tanque na rua, a instauração de um ditador. Eu acho que esse modelo, hoje em dia, é muito difícil eles conseguirem instaurar. O que pode haver é o que a gente tem visto às vezes acontecer, uma interrupção do processo democrático para uma tentativa de retomar o processo democrático sob controle. É o que tentaram fazer na Bolívia, por exemplo, só que se ferraram porque a esquerda acabou ganhando a eleição lá, né? Mas, de qualquer forma, é isso que no máximo ocorre, no máximo. Quer dizer, o normal hoje em dia é você ter a produção de medidas de exceção fractais e líquidas no sistema que vão se avolumando e vão degenerando a democracia. Quando você vai ver, você está num regime autoritário. Hungria, Turquia, quase que deu Israel, de certa forma Israel até hoje. Quer dizer, ou seja, você tem aí, é isso que ocorreu nesses países, né? Então a tendência moderna é essa, não ter propriamente golpes de Estado. Mas pode ser que aconteça, porque nós estamos num país que é, sei lá, 2% do PIB mundial, 0,8% da economia mundial, e isso aqui não significa muito para o mundo. Então aqui é possível, se as Forças Armadas quiserem, né, elas têm força, tiver apoio internacional, né, é possível, sim, não é impossível. Não, não é o comum hoje em dia. Né, mas não é o comum, mas é possível um golpe de Estado clássico contando com o apoio dos Estados Unidos. É, claro, ter apoio internacional. E os militares a favor de fazer, eles fazem. Eu não sei da sustentação depois, aí você sabe como é que é um outro processo. Mas não conseguem fazer isso.